Olá, caros alunos. Nesta aula nós iremos falar a respeito dos contraceptivos orais. Por definição, contraceptivos orais são esteroides sintéticos ou semissintéticos, isolados ou associados, com potentes efeitos sobre a regulação endócrina de órgãos responsáveis pelo controle da reprodução humana. Ou seja, são esteroides sintéticos ou semissintéticos. Portanto, são capazes de modular receptores de hormônios esteroides. Tá? Podem ser encontrados, então, na forma de associações, como, por exemplo, a associação de um estrógeno com uma progestina, ou pode ser encontrado, então, isolados. Por exemplo, a contracepção contendo somente a progestina. Tá? Esses contraceptivos vão modular órgãos que são muito importantes no controle da reprodução humana. E a função do contraceptivo, como o próprio nome já sugere, é inibir a concepção. Modular, então, várias etapas do processo, então, a fim de que ele não ocorra. Se nós compreendermos o mecanismo de ação desses agentes, nós vamos ter que relembrar a função do eixo hipotálamo, hipófise, reprodução. Eixo hipotalâmico, hipofisário, reprodução. Então nós temos aí que a nível superior, o hipotálamo ele é capaz de secretar e liberar um hormônio, o GnRH, ou seja, o hormônio de liberação de gonadotropinas. O GnRH é capaz de estimular um receptor lá na adenohipófise e estimular a adenohipófise, por sua vez, tá, a liberar gonadotropinas. O GnRH não é o hormônio liberador de gonadotropinas, então ele vai estimular a adenohipófise a liberar gonadotropinas. Quais? FSH e LH, Ou seja, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Esses hormônios, então, vão atuar nas suas células-alvo. E onde estão suas células-alvo? Nos testículos, e também no ovário. Então, eles vão atuar nas células de Leydig e de Sertoli, nos testículos, e nas células da teca e da granulosa, nos ovários. Tá? Então, hipotálamo libera GnRH, que estimula a adenohipófise a liberar FSH e LH, que irão atuar então em órgãos-alvos do processo reprodutivo. Se vocês observarem nessa figura, a liberação de GnRH e também de LH e FSH pode ser inibida por alguns fatores. Tá? Então, quando eu tenho uma linha, no final da linha eu tenho um traço, isso significa inibição. Tá? Então, nós vamos ver que os anticoncepcionais podem inibir a liberação desses hormônios, tá? E também a sua ação. Mecanismos de ação. Então, há uma somatória de mecanismos de ação para garantir, então, uma eficácia teórica de aproximadamente 99% quando são utilizados em combinação. Então, a eficácia teórica de um contraceptivo oral combinado é geralmente, então, uma progestina associada com um estrógeno é muito alta. Então, a nível de hipotálamo e de hipófise, nós vamos ver que eles vão ter ações. Então, são capazes de suprimir a ovulação, são capazes também de reduzir o transporte ovular nas tubas uterinas, também alteram o endométrio e dificultam a nidação. Então, alterações endometriais vão dificultar a nidação. Tá? Tornam mais espesso o muco cervical. Se esse muco cervical é mais espesso, isso vai dificultar a locomoção de espermatozoide. Portanto, vai evitar a penetração dos espermatozoides.
Então vamos ver essas ações aqui. Ações hipotalâmicas. O hipotálamo então secreta em forma de pulso, de maneira pulsátil, GNRH, que por sua vez vai atuar na adenopófise. A progesterona é capaz de produzir uma diminuição efetiva da frequência de pulso, então reduz a liberação hipotalâmica de GNRH. E os estrógenos não alteram a frequência de pulso de GNRH em mulheres com ciclo menstrual normal, mas diminuem, tá, nos casos de ausência prolongada de um ciclo menstrual, tá, ou então durante o uso contínuo de contraceptivos orais. Então são capazes de produzir essa ação durante o uso contínuo. Ações da hipófise. A hipófise libera LH e FSH. Então, a combinação, onde tem aí COC, né, entendam por contraceptivo oral combinado, estrógeno mais progestina, diminuição da sensibilidade da hipófise ao GNRH. Então, o GNRH, ele é um hormônio, ele ativa um receptor na adenopófise. E esse receptor, então, é sensível ao hormônio hipotalâmico. Então, além, né, de reduzir a liberação do hormônio, a sensibilidade do GNRH, tá, é reduzida. Então, o seu receptor tem a sua sensibilidade reduzida, o que diminui a intensidade de efeito também. Que redução de efeito seria essa? Redução do estímulo para a liberação das gonadotropinas reduzidas. Os estrógenos suprimem a liberação de FSH na fase folicular do ciclo e a progestina inibem o surto de LH mediado pelo estrógeno na metade do ciclo. Então nós temos aí ações hipofisárias, ações hipotalâmicas, né? E também vimos algumas ações cervicais, como por exemplo, aumentar, né, o muco cervical, tornar ele mais espesso, causar alterações também lá no endométrio, que vão dificultar a anidação. Então, todos esses mecanismos explicam, né, a elevada eficácia teórica dos contraceptivos orais. Nós podemos ver aqui, então, a ação dos contraceptivos orais, né, no desenvolvimento do folículo ovariano. Então, nós temos aí o desenvolvimento do folículo em duas situações diferentes. Em A, né, em um ciclo menstrual normal, ou seja, sem a interferência farmacológica, e em B, né, com a interferência farmacológica através do uso do anticoncepcional. Então, nós podemos observar, então, que o folículo ovariano em B encontra-se adormecido. Por que isso aconteceu? A inibição da secreção hipofisária de FSH e LH. Eles não são, então, olha, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante. Se não houve a liberação, né, das gonadotropinas, não houve também o desenvolvimento do folículo ovariano, tá? Através de um mecanismo de feedback negativo. O que é o feedback negativo? Um aumento da quantidade reduz a liberação, né? Então isso vai manter os óvulos adormecidos, impedindo a ovulação. Principais estrógenos sintéticos utilizados nas associações estrógeno mais progestina. Então nós temos o etinil-estradiol, né, e o mestranol, como principais estrógenos. Agora vamos ver as estruturas das principais progestinas sintéticas. Lembrando que os contraceptivos orais combinados são a combinação do estrógeno mais a progestina, mas também pode ter a contracepção somente com a progestina. Todas são potentes agonistas dos receptores de progesterona. Agonista, então, é um agente capaz de estimular o receptor e o estabilizar na conformação ativa, de forma semelhante que faria o ligante endógeno. Quando nós afirmamos que as progestinas sintéticas são agonistas de receptores de progesterona, elas vão produzir ações semelhantes ao hormônio progesterona.
E nós vimos que a progesterona é capaz de produzir uma inibição da ovulação através de ações hipotalâmicas e hipofisárias. Então nós temos essas ações contraceptivas produzidas por esses agentes, tá? Então nós temos aqui acetato, né, de medroxiprogesterona, noretindrona, acetato de megestrol e acetato de noretindrona, tá? Pessoal, pode acontecer, né, uma atividade androgênica cruzada com essas progestinas. O que acontece? As progestinas podem ter afinidade, tá, com alguns receptores de andrógenos, por exemplo, testosterona, dihidrotestosterona, e ao ativar esses receptores de andrógeno, elas podem produzir atividade androgênica. Isso daí é um inconveniente da farmacoterapia. Então nós temos progestinas com maior e com menor atividade androgênica cruzada, tá? Nós temos aqui a noretindrona e o acetato de noretindrona tem uma menor atividade androgênica quando comparada, né, com as demais. Temos aí uma progestina de terceira geração. Essa tem uma reatividade cruzada ainda menor com os receptores de andrógeno. Compreende desogestrel, levonorgestrel, gestodemo e também norgestimata. Esquemas, né, de contraceptivos. Encontram-se disponíveis então no mercado vários esquemas que visam então, né, adequar as necessidades ao ciclo, né, de cada então mulher. Esquema clássico compreende então 21 dias de administração mais 7 dias com placebo. É o esquema o esquema 21-7, 21 dias da administração da substância ativa, que seria o que? O estrógeno mais a progestina, mais 7 dias da ausência desse fármaco no organismo, sendo administrado somente o placebo, né? Ou então, tem ainda a possibilidade de a mulher utilizar 21 dias, contar 7 dias sem utilizar e voltar a utilizar novamente. Ou seja, o esquema ainda seria o mesmo, só que nesse caso não teria 7 dias de administração com placebo, só teria os 21 dias da administração do contraceptivo, tá? Então, esse esquema clássico vai produzir uma simulação fisiológica do corpo lúteo, ou seja, vai promover a descamação do endométrio, vai produzir o que? A menstruação, né? Durante então a administração do esquema, né? Outras opções: 84 dias do estrógeno mais a progestina, mais 7 dias do placebo. Então, nesse esquema, nós temos um período maior, um período sustentado da administração do estrógeno, do contraceptivo, juntamente com a progestina. A característica, né, desse tipo de esquema é que é possível, às vezes, se obter ciclo menstrual mais regular, né? Então, isso permite reduzir também a quantidade de ciclo menstrual por ano, né? Pode ser possível obter 4 ciclos menstrual por ano, administrando de maneira prolongada o hormônio. Temos também um outro esquema, 24 mais 4, 24 dias de administração do contraceptivo, mais 4 dias de placebo. Qual que é a vantagem desse esquema? Se por acaso a paciente esquecer de tomar então a pílula, né, por alguns dias, né, 2, 3 dias de esquecimento, não vai acontecer ovulação. Por que não vai acontecer? Porque teria que ser administrado 21 dias. O esquema contém 24. Mas se ela esquecer 2, 3 dias, ela ainda tomou 21, né? Então, isso é possível, né, obter uma resposta terapêutica, mesmo então em falhas, né, de seguir o esquema correto. A administração de progestina inibe o crescimento proliferativo do endométrio. A progestina, então, ao inibir o crescimento do endométrio, vai levar a uma menor perda de sangue. Portanto, vai se produzir ciclos menos intensos
e mais regulares. Formulações de anticoncepcionais orais. Nós temos aí a formulação monofásica, bifásica e trifásica. Na monofásica, nós temos uma dose constante de estrógeno e de progestina ao longo dos 21 dias. Então, se são utilizados 20 microgramas do primeiro ao 21º dia, né, da administração. Na formulação bifásica, nós temos o estrógeno constante, porém a progestina ela vai sendo aumentada de maneira progressiva na segunda metade do ciclo. Estrógeno constante, progestina, segunda metade do ciclo, aumento gradual. Tá? E na trifásica, nós temos um aumento tanto da progestina na segunda metade do ciclo, quanto também do estrógeno na metade do ciclo. Tá? Em termos, né, de eficácia contraceptiva, existe diferença? Não existe evidência mostrando que uma formulação é mais eficaz do que a outra. Tá? Parece que em termos de efeito adverso, elas também são equivalentes. Então, qual seria a vantagem de uma formulação bifásica para uma formulação trifásica? Então, percebam que na bi e na trifásica, a quantidade de hormônio sintético que é administrado, ela vai aumentando gradualmente, ao invés de ser maior desde o início da administração. Ou seja, é possível administrar uma quantidade menor, uma dose menor em cada mês. Inicia-se com uma dose menor e aumenta gradualmente, o que pode reduzir também a quantidade de hormônio administrado mensalmente. Isso pode ser então importante em algumas mulheres, né, que podem apresentar uma incidência maior de efeito adverso dose dependente. E a contracepção somente com progestina? Tá? Quando é que vai ser utilizada? Situações nas quais o estrógeno pode estar contraindicado. Nós sabemos então que o estrógeno ele tem alguns efeitos além do seu efeito sobre a modulação da concepção. Ele é capaz de modular também, né, a renovação do osso, o metabolismo ósseo. Né? Ele é capaz também de estimular o desenvolvimento de alguns tecidos. Ele é capaz de aumentar a atividade mitótica de alguns tecidos. Né? Ele contribui aí também, né, para a taxa de proliferação do tecido mamário, do endométrio. Daí, em algumas mulheres, esta ação é totalmente contraindicada, inconveniente ou pode gerar alguns prejuízos, de modo que a contracepção só com progestina pode ser o mais conveniente. Mecanismo de ação da progestina: alteram a frequência de pulso de GnRH, né? Ou seja, afeta a liberação hipotalâmica do GnRH e diminui também a responsividade da adenohipófise ao hormônio. Libera-se menos hormônio e o hormônio liberado ainda tem uma menor ação, porque a sensibilidade da adenohipófise ao hormônio hipotalâmico foi reduzido também, o que irá reduzir a liberação de LH e FSH, que por sua vez irá produzir, né, uma alteração, irá afetar o desenvolvimento do folículo ovariano. Minipílula, nós temos minipílula contendo norgestrel e noretindrona, ou seja, é uma contracepção só com progestina? Sim, porém uma contracepção combinada de duas progestinas. Então, é possível combinar progestinas diferentes em uma mesma formulação. Temos uma injeção também trimestral de acetato de medroxiprogesterona. Essa injeção, ela permite, né, que durante esse período de 3 meses, as concentrações, então, de fármaco no organismo sejam suficientes para inibir a contracepção. Então, existem formulações, né, que, devido à sua característica, à sua lipossolubilidade, podem se acumular no tecido adiposo, né, e daí ela é liberada gradativamente. Uma inconveniente, uma vantagem da formulação trimestral é que não é mais necessária a administração diária. Então evita, né, às vezes falha na contracepção por esquecimento. Porque, né, ao alterar a frequência posológica para 3 meses, melhora então a adesão, né, ao tratamento.
a adesão então ao uso. Contracepção da manhã seguinte, também chamado de pílula da manhã seguinte ou contracepção de emergência. Lembrando que essa tem que ser utilizada quando há uma falha ou uma não utilização dos mecanismos de barreira. Então, quando houve uma falha no uso do contraceptivo oral combinado, de uso regular, ou quando não se utilizou um método de barreira, né? Lembrando que não deve ser utilizada com frequência, porque utiliza-se uma alta dose de progestina. Isso tem algumas consequências. Se utilizados, então, de maneira rotineira, essas consequências são maiores. Então, o paciente tem que ser orientado, né, com relação a isso. Levonorgestrel oral, 0,75 mg. Olha, nas pílulas de contraceptivo oral combinado de uso diário, a concentração de progestina pode ser da ordem de microgramas. Aqui nós estamos falando de miligramas, então uma dose bem maior. Levonorgestrel oral 0,75 mg, mais eficaz e com menor incidência de efeito adverso, muito utilizado na contracepção de emergência. Mecanismo de ação: bloqueia o surto de LH, do hormônio luteinizante, promove também a alteração no endométrio, que vai dificultar a implantação, que também vai aumentar a eficácia contraceptiva. Maior efetividade se administrado até 120 horas após, então, a relação. Por quê? Porque a contracepção da manhã seguinte, ela é eficaz, mas a sua eficácia ela é reduzida, quanto mais se demora para administrar. Por quê? Porque pode ser que após um período prolongado de tempo, após então a relação sexual, alguns mecanismos já aconteceram. Há mecanismos então que não podem mais ser revertidos por esse método contraceptivo, tá bom? E pode, em alguns casos, dependendo da formulação, ser repetido após 12 horas, mas há formulações que é dose única também. Efeitos adversos. Os efeitos adversos contraceptivos são muito discutidos mesmo, e por algumas mulheres ele é até intolerável, inaceitável, e elas buscam então alternativas. Mas nós vamos ver que, de modo geral, se bem utilizados, os benefícios superam então os efeitos adversos. Mas de efeito adverso nós podemos citar trombose venosa, ou seja, a formação de trombos. Os vasos expressam receptores para estrógeno e progestina. Portanto, os vasos sanguíneos são sensíveis à ação hormonal. Que ações são essas? Estrógeno e progestina podem aumentar os fatores de coagulação, ou seja, estimulam os fatores pró-coagulantes, que vão estimular a coagulação do sangue. Por exemplo, fibrinogênio, o fator 7, fator 8, 9, 10, 12, tá bom? Fator 13. Além de aumentar os fatores de coagulação, eles podem produzir também uma redução dos inibidores naturais da coagulação. Ou seja, fatores que iriam inibir a coagulação serão inibidos. A inibição da inibição resulta em estimulação. Então, se o fator iria inibir a cascata da coagulação e a sua ação for inibida, ele não mais inibirá. Então, a cascata irá acontecer. Então, por exemplo, seria a proteína S e a antitrombina, que são inibidas pelos contraceptivos, que a sua ação é inibida, o que estimula ainda mais a coagulação do sangue. Portanto, eles produzem um efeito pró-coagulante. Porém, o efeito pró-coagulante leve, tá? Se a mulher apresenta outros fatores que predispõem a risco de trombose venosa, por exemplo, história pregressa de trombose venosa, história familiar, ou se ela possui alguns hábitos que aumentam o risco desse evento, tem mais de 35 anos, é fumante pesada, então é um evento considerável. Se ela faz uso também de alguns anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para COX-2, como é o caso da celecoxib, por um período prolongado, o celecoxib também pode aumentar
o risco, né, de eventos trombóticos pelos seus efeitos vasoclusivos, né, ele é capaz de estimular a agregação plaquetária e também vasoconstrição. Então esse efeito adverso ele tem que ser analisado individualmente, observando os outros fatores também que a mulher tem, né, de esse efeito acontecer em maior ou menor risco, né? Câncer de mama, há uma discussão. Eles produzem aumento ou redução da incidência? Tá? Na verdade, se nós observarmos muitos tipos de câncer, né, eles dependem então da ação do estrógeno. Ou seja, o estrógeno ele estimula a atividade mitótica na mama, estimula então, né, a mitose, estimula o crescimento do tecido mamário. De modo que essas ações podem ser bloqueadas por alguns contraceptivos. Então, alguns contraceptivos podem produzir o inverso, uma redução do risco de câncer de mama. Doença de vesícula biliar. Aumento da concentração biliar de colesterol. Esse aumento da concentração biliar de colesterol pode produzir uma diminuição da solubilidade do colesterol. Então, se o colesterol se torna menos solúvel, pode aumentar o risco de cálculos vesiculares. Se a mulher tem mais de 35 anos e é fumante pesada, tá? Eventos cardiovasculares trombóticos é um risco dessa consequência, do fato dela fumar muito, principalmente após 35. Então, ele tem que ser considerado também. Tá? Mas é consenso, o anticoncepcional produz mais efeito clínico benéfico do que prejudicial. Então, anticoncepcional não é utilizado simplesmente para inibir a concepção, é utilizado no tratamento de outras condições também. Então, redução da incidência de câncer do endométrio. Por quê? Porque a progestina reduz o crescimento do endométrio, reduz a proliferação endometrial, tá? E também redução na incidência de câncer de ovário. Por quê? Porque há uma diminuição nas gonadotropinas. As gonadotropinas, LH e FSH, podem produzir o quê? Uma estimulação, né, lá nos ovários, que por sua vez está relacionado a um risco, a uma incidência maior de câncer ovariano. Considerando então os efeitos adversos citados anteriormente, nós vamos agora às contraindicações do uso dos contraceptivos. Há algumas situações, então, que impliquem contraindicação absoluta, né, e outras, então, contraindicação onde deve ser feita uma avaliação risco-benefício. Esses agentes podem contribuir para a incidência e gravidade de doenças cardiovasculares tromboembólicas ou malignas, particularmente se outros fatores de risco estiverem presentes. O que a gente tem que deixar bem claro é que o uso do contraceptivo pode aumentar o risco, tá, de doenças cardiovasculares tromboembólicas. Porém, tá, esse risco é bem maior, né, se o paciente tiver alguns fatores agravantes. Tá? Então aí entra a história familiar, história pregressa, como nós já citamos, né, e outros fatores associados. O uso de outros medicamentos que também podem estimular, né, a cascata da coagulação, como é o uso de alguns anti-inflamatórios seletivos COX-2. Contraindicação absoluta: presença ou história de doença tromboembólica, infarto do miocárdio. Nós sabemos que infarto do miocárdio são utilizados fármacos que fazem o oposto, né? Fármacos, então, que vão diminuir a agregação de plaquetas, que vão produzir o quê? Uma desobstrução das artérias, remoção das placas de ateroma, né? Fármacos que vão aumentar o fluxo de sangue até o músculo cardíaco. Porém, em caso de infarto do miocárdio, não pode ser utilizado de jeito nenhum, né? Pelo risco, então, de agravar, né, o quadro, né, de uma hipoperfusão tecidual. Doença coronariana, né, também não pode, devido ao risco, então, de causar efeitos deletérios sobre, então, o músculo inervado pela coronariana, sobre o músculo cardíaco. Carcinoma de câncer de mama, conhecido ou suspeitado, né, também não pode.
Gravidez conhecida ou suspeitada? Sim, durante a gestação o uso é contraindicado. Tumores hepáticos passados, presentes ou comprometimento da função hepática. E mulheres com mais de 35 anos que são fumantes pesadas. Quando escolhe, então, por utilizar o agente? Então, quais preparações utilizar? Escolha das preparações contraceptivas. O tratamento deve começar com a dose mínima de esteroide necessária para produzir a contracepção ou o outro efeito terapêutico desejado. Tá? Então, a menor dose ativa, a concentração efetiva mínima, a fim de minimizar os efeitos adversos também. Tá? Então, não há uma regra geral, uma regra rígida, enfaixada, que tem que ser aplicada a todo paciente. Depende. Por exemplo, o estrogênio, a dose média oscila aí, 50 microgramas de estrogênio por unidade posológica. Se a mulher, então, se a paciente apresenta baixo peso, tá? Então nós podemos utilizar aí aproximadamente 20 microgramas de estrogênio. Geralmente a dose inicial média oscila entre 30 e 35 microgramas de estrogênio. Com relação à progestina, a escolha será influenciada por alguns aspectos relacionados principalmente à progestina em questão. Por exemplo, qual que é a atividade androgênica dessa progestina? Quanto maior a atividade androgênica, mais inconveniente ela será. Ganho de peso, então a progestina consegue estimular mais o ganho de peso. Efeito muitas das vezes indesejado pelas mulheres. Acne em virtude do aumento das secreções das glândulas sebáceas. Olha, a glândula sebácea, o folículo, então, ele mediante a ação de andrógenos tem a sua atividade aumentada. Nós sabemos que os andrógenos podem aumentar a produção de sebo, tá? A partir das glândulas sebáceas e estimular então a comedogênese, contribuir para um aumento da comedogênese. Então a ação da glândula sebácea é hormônio dependente, é andrógeno dependente. Se a progestina tem uma atividade sobre receptor de andrógeno, há um risco então de desenvolvimento de acne maior. Benefícios do tratamento. Então pode-se observar redução da incidência de câncer de ovário e de endométrio em 6 meses de uso. Após 2 anos de uso, a redução na incidência pode chegar a 50%. Por quê? Nós já vimos então que as progestinas vão fazer oposição ao crescimento do endométrio. Tá? E vão também diminuir a ação das gonadotropinas no ovário. Então isso reduz a incidência do câncer ovariano e de endométrio. O efeito protetor persiste por até 15 anos após a interrupção do uso. Nós sabemos então que ao modular receptores hormonais, o efeito tardio pode permanecer no organismo mesmo após o desaparecimento do fármaco da circulação. Isso é tão verdade que algumas mulheres que utilizam por período prolongado, às vezes, mesmo quando suspendem o uso, ainda tem dificuldade para engravidar, devido a uma ação sustentada mesmo após a interrupção do uso. Outro benefício, diminuição de cistos de ovário, porque reduz a liberação de hormônios pela adenohipófise, que vão produzir uma ação estimulante. Benefício relacionado à menstruação. Deixa a menstruação mais regular, levando a uma menor perda de sangue e podendo também contribuir para uma redução da frequência de dismenorreia, ou seja, cólica menstrual. Então, os contraceptivos não são utilizados somente para inibir a contracepção, para regulação do ciclo menstrual, para tratamento de algumas condições, como por exemplo a síndrome do ovário policístico, para reduzir também a frequência, a incidência de cólicas menstruais também. Vamos agora ver alguns processos fisiopatológicos que resultam então de um desequilíbrio, de uma ruptura, de uma disfunção no eixo hipotálamo, hipófise e reprodução.
Esses processos também podem ser tratados, modulados com alguns contraceptivos orais. Então nós vamos ver como que esse equilíbrio pode ser rompido. Por exemplo, eu tenho aqui a ruptura do eixo hipotálamo-hipófise-reprodução, levando a algumas consequências. Síndrome do ovário policístico. Tá? Então, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome complexa que é caracterizada por anovulação, ausência de ovulação, e níveis plasmáticos aumentados de andrógeno. Se eu tenho nível aumentado de andrógeno, que produz, então, características secundárias masculinas, vai acontecer um processo de masculinização, né? Como, por exemplo, o crescimento de pelos, né, em algumas regiões, né, que não são típicas nas mulheres. Outra consequência desse desequilíbrio são os prolactinomas. Prolactinomas são tumores, porém benignos, que vão acometer quem? A adenohipófise. Tá? Ao acometer a adenohipófise, esse processo fisiopatológico vai afetar, então, a liberação dos hormônios liberados por ela. Vai haver o quê? Uma diminuição da liberação dos hormônios da adenohipófise, reduzir a liberação de FSH e LH, pelo processo que se estabeleceu ali, né? Nesse caso, nós vamos ter o quê? Uma desregulação do eixo também, né? Crescimento inapropriado do tecido dependente do hormônio. Alguns tecidos dependem da ação hormonal para crescimento. Só que um aumento da estimulação também pode levar a um crescimento inapropriado, a uma atividade mitótica exagerada, exacerbada, que pode aumentar o risco de câncer, por exemplo. Câncer de mama. Muitos cânceres de mama expressam um receptor de estrógeno. Então, o tecido expressa um receptor. E a ativação do receptor de estrógeno estimula o crescimento da célula tumoral. Hiperplasia prostática, câncer de próstata. O crescimento da próstata também depende da ação de andrógenos. Então, acontece a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Então, o crescimento da próstata também depende da atividade androgênica. A dihidrotestosterona, ela é, então, oriunda da testosterona. Quando, então, a testosterona, pessoal, ela sofre a ação de uma enzima chamada de 5-alfa-redutase, ela é convertida em um andrógeno mais potente ainda, a dihidrotestosterona, que é cerca de 10 vezes mais potente que a testosterona. Tá? Então, para reduzir a atividade androgênica e assim reduzir o crescimento da próstata, pode-se inibir a 5-alfa-redutase, utilizando, por exemplo, a finasterida. A atividade androgênica aumentada também é responsável por produzir um padrão de calvície masculina, a alopécia androgenética. A redução da atividade androgênica, inibindo a 5-alfa-redutase, também pode ser utilizada no tratamento, no manejo da calvície. Endometriose. Na endometriose, então, nós temos aí um crescimento do endométrio fora do útero, e vários fatores são relacionados à endometriose. Mas a endometriose está fortemente relacionada a um aumento de estrógenos, portanto, um aumento da atividade estrogênica também pode contribuir para a endometriose. Então, nós vimos aqui algumas situações onde a disruptura desse eixo pode levar a processos fisiopatológicos. E às vezes esses processos podem ser tratados também com o uso de contraceptivos orais. Então, muito obrigado pela atenção.